vamos continuar e finalizar. Então, para a gente finalizar aí essa revisão, eu trouxe para vocês um contexto da avaliação e manejo de paciente com diabetes mellitus. Gente, de tudo que eu falei, sendo bem honesta, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses conceitos, na fisiopatologia, porque a diabetes mellitus, ela tá aí, né, como uma das principais doenças crônicas e que traz consequências graves, né, de distúrbios aí cardiovasculares, né, distúrbios neuropáticos. E aí, nós enfermeiros, a gente precisa ter um conhecimento para entender de que forma que a gente vai manejar e contribuir com a melhora desse paciente, não somente lá na emergência, mas principalmente trabalhando aí na atenção primária, com ações de promoção, de prevenção, de recuperação à saúde, né? Porque tem programas que trabalham totalmente direcionado a diabetes, a hipertensão arterial. Então isso aqui, ó, sem comentários, guarda aí, grava no ventrículo esquerdo de vocês, que vai ser muito importante. Então já prestem atenção que eu trouxe aqui uma imagem onde eu tenho a figura da célula, eu tenho a glicose de um lado, eu tenho a insulina do outro. Então percebam aqui que a glicose quer entrar em algum lugar, a insulina tá ali, né, parando. Então se presta atenção que vai ter uma associação de resistência, de não resistência, para vocês entenderem aí, né, o que é essa patologia. Então, uma introdução. Quando eu falo em diabetes, ela é um grupo de doença metabólica que é caracterizado por níveis aumentados de glicose no sangue. Isso vocês já sabem. Então, quando temos níveis aumentados de glicose no sangue, a gente está falando de hiperglicemia. Ao contrário, estamos falando de hipoglicemia, tá? Em decorrência de defeitos na secreção ou na ação da insulina ou ambas. Então, já peguem aqui de início. Por que apresenta, né, esse distúrbio metabólico? Ou vai ser em decorrência de defeitos na secreção, ou seja, na produção dessa insulina, ou na ação, né, ou ambos junto, que vai desenvolver aí essas manifestações. O cuidado, pessoal, a pacientes com diabetes, né, anteriormente, né, falado muito aí como diabetes mellitus, mas atualmente designado mais comumente como só diabetes, requer o quê? Uma compreensão nossa, nós profissionais de saúde, em relação à sua epidemiologia, à sua fisiopatologia, quais são os exames complementares, quais são os cuidados médicos e de enfermagem e a reabilitação de pacientes com diabetes, tá? Nós, enfermagem, vocês, futuros enfermeiros, vocês cuidarão muito de pacientes com diabetes em todos os ambientes. Então, gravem isso. Vocês já estão em campo de estágio, já devem estar percebendo essa importância, tá? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento aí dessa disfunção? História familiar de diabetes, tem que buscar lá histórico, né, genético no momento da sua avaliação, o pai, o irmão portador de diabetes, a obesidade, já falamos isso na aula anterior, que é um dos fatores de risco, né? Pessoas aí que estão 20% acima do peso corporal, com um IMC acima de 30, raça, etnicidade, um exemplo, afrodescendente, indígenas, asiáticos, idade igual ou superior a 45 anos, comprometimento dessa glicose, certo? Em jejum ou uma tolerância à glicose que ela é previamente indicada. Hipertensão é um fator de risco também. Os níveis de colesterol aumentados, histórico de diabetes gestacional, ou, né, no parto, quando esse recém-nascido ele nasce aí com mais de 4 quilos. Então, são fatores de risco que já nos chamam a atenção para aí um melhor atendimento, né, para explorar melhor esse paciente. Não sei se todos sabem, a principal classificação dos diabetes é a seguinte: a gente tem o diabetes mellitus tipo 1,
a gente tem o tipo 2, o diabetes gestacional e o diabetes autoimune latente do adulto. Então, a principal classificação do diabetes é essas 4. Não se esqueçam. Diabetes mellitus do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 2, diabetes autoimune latente do adulto e diabetes gestacional. Cada classificação, ela tem uma fisiopatologia, que é o que eu vou descrever aqui com vocês, tá? Então, os diferentes tipos de diabetes variam quanto à etiologia, como eu falei, a evolução clínica e o seu tratamento. Esse sistema de classificação, ele é dinâmico em 2 aspectos. E quais são eles? Em primeiro lugar, gente, os achados de pesquisa, eles sugerem a existência de muitas diferenças entre indivíduos de cada categoria. Isso é óbvio, né? Ninguém é igual a ninguém. E, em segundo lugar, com exceção dos indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 1, os pacientes podem passar de uma categoria para outra. Então, olha que informação importante. Com exceção dos indivíduos portadores de diabetes do tipo 1, os pacientes podem passar de uma categoria para outra. Por exemplo, uma mulher ali que evoluiu com diabetes gestacional, depois do parto, ela pode aí se enquadrar ao diabetes mellitus tipo 2. Então, vocês entenderam o exemplo? E o pré-diabetes, ele é classificado como comprometimento da tolerância à glicose ou comprometimento da glicose em jejum. Quando se fala que o paciente ele é pré-diabético, ele está caminhando para evoluir com a doença, tá? Então, ali, refere-se a uma condição em que os níveis de glicemia, eles estão entre os valores normais e aqueles considerados diagnóstico de diabetes. Então, quando o paciente ele ainda é classificado como pré-diabético, gente, é um alarme. Então, esse paciente ele já deve começar aí com mudanças de hábito de vida, alimentação, atividade física, melhora do sono. E tem muitos pacientes que quando eles fazem direitinho esse acompanhamento, é reversível, tá? Então, olha a importância de você, enquanto enfermeiro, fazer essa orientação, buscar esse histórico, trazer esse paciente, né, para que você possa aí desenvolver esse trabalho de melhoria, de promoção e de prevenção. Um pouquinho aqui da fisiopatologia, só para esclarecer para vocês, caso alguém tenha dúvida, né? Não sei se todos sabem, mas a insulina, ela é um hormônio. Então, a insulina, ela é um hormônio hipoglicemiante, tá? Então, é um hormônio que, né, pacientes que estão com níveis elevados de glicose, ou seja, está hiperglicêmico, ela vai ser administrada para que esse nível, ele, caia, estabilize, né? Tem um equilíbrio. Então, por isso que ele é chamado de um hormônio hipoglicemiante, certo? É um hormônio que ele é secretado pelas células beta, certo? Lá nas ilhotas de Langerhans, lá na região do nosso pâncreas. Então, informações importantes. Insulina é um hormônio hipoglicemiante, que ele é secretado por células beta, né? Que é uma das células que constitui as ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas. É um hormônio anabólico, né? Ou seja, de armazenamento. E quando uma pessoa ingere uma refeição, quando a gente ingerimos uma refeição, essa secreção de insulina, ela aumenta e induz aí o movimento de glicose do sangue para o músculo, o fígado e as nossas células adiposas. Então, tem todo um mecanismo, uma fisiopatologia, tá? Mas eu trouxe mais para vocês terem esse entendimento que temos uma célula, temos tecidos, tem receptores e tem insulina e glicose aí trabalhando dependendo do estágio que você está naquele momento, certo? Nessas células, gente, a insulina, ela exerce aí algumas ações. Então, vou citar algumas para vocês. Ela transporta e metaboliza a glicose para a produção de energia. Ela estimula o armazenamento de glicose no fígado e no músculo. E esse armazenamento ele é feito na forma de glicogênio, que é aí a nossa reserva, tá?
ela sinaliza o fígado para interromper liberação de glicose, intensifica o armazenamento de lipídios dietéticos, né, lá no tecido adiposo, acelera o transporte de aminoácido, inibe a degradação de glicose armazenada da proteína e dos lipídios. Vocês já aprenderam isso aqui lá na bioquímica, mas eu tô trazendo para vocês relembrarem dessa fisiopatologia, tá? Porque isso é importante. Então, o que acontece? Durante os períodos de jejum, pessoal, entre as refeições e durante a noite, o nosso pâncreas, ele começa a liberar aí de forma contínua uma pequena quantidade de insulina. Então, olha aqui, o pâncreas está liberando uma quantidade aí de insulina, certo? Que é chamado de insulina basal. Outro hormônio pancreático que se chama glucagon. O glucagon é o oposto da insulina, né? Um hormônio hiperglicemiante. Então, se a insulina ela é hipoglicemiante, a insulina você vai utilizar ela ali quando o paciente ele está num estágio, né, de hiperglicemia para equilibrar e diminuir esses valores. Já quando eu falo do glucagon, o glucagon, ele é denominado aí um hormônio hiperglicemiante. Ele é secretado pelas células alfa, insulina, células beta, glucagon, células alfa, lá das ilhotas também. E ele é liberado quando os níveis de glicemia diminuem. Então, isso estimula o nosso fígado a liberar essa glicose que ela tá lá armazenada, que ela tá estocada. Então, mais uma vez eu falo para vocês que o nosso organismo ele funciona como uma maquinária, que é um sistema dependendo do outro, um sistema comunicando com o outro, né? E então perceba a diferença. A insulina em níveis altos, o glucagon em níveis baixos. Então, aquele paciente que ele evoluiu com a hipoglicemia, vai ser estimulada a secreção do hormônio chamado glucagon, certo? E vai ser administrado glicose na veia daquele paciente. O que isso quer dizer, professora? Que tanto a insulina quanto o glucagon, eles em conjunto, eles mantêm um nível constante de glicose no sangue, ao estimular a liberação de glicose pelo fígado. Então, perceba essa maquinária. Os dois em conjunto, eles vão estar trabalhando em equilíbrio para manter, né, níveis adequados, nem para mais, nem para menos. Então, aqui o objetivo era trazer os dois hormônios, saber onde que eles agem e qual que é a diferença de um para o outro. Aqui é uma tabela que traz a classificação do diabetes e a intolerância à glicose, tá? Trazendo tanto a 1, a 2, a gestacional, para vocês conhecerem aí a classificação atual e quais são as implicações clínicas. Mas aí eu vou deixar a critério de vocês, tá? Não deixem de fazer esse estudo. Então, vamos trazer aqui um conceito bem objetivo de cada um, certo? Vou começar pelo diabetes mellitus do tipo 1. Ele afeta cerca de 5% só dos adultos, tá? Com a doença. Qual que é a característica principal do tipo 1? Ela é caracterizada pela destruição das células beta do pâncreas. Se eu tô falando de destruição de células beta do pâncreas, eu tô falando de quem? De quem? Fala aí que eu quero ouvir. Muito bem, estou falando da insulina. Então, esse tipo de distúrbio, ele é caracterizado pela destruição ali, né, dos níveis de insulina. Então, acredita-se que tem envolvimento de fatores genéticos, imunológicos, ambientais, certo? Onde vai haver aí uma combinação que contribui com a destruição dessas células beta. Então, independentemente de qual seja a etiologia específica, a destruição dessa célula beta leva a uma diminuição na produção de insulina. Não é ela que produz a insulina? Então, a produção aumentada de glicose pelo fígado e hiperglicemia em jejum. Além disso, a glicose derivada do alimento, ela não pode ser ali estocada, armazenada no fígado, conforme eu falei no processo normal para vocês, tá? Ela vai permanecer ali na corrente sanguínea e vai contribuir ali para uma hiperglicemia pós-prandial. Então, fica ali no sangue, não está entrando na célula, tá?
E aí isso traz, né, múltiplos fatores, né? Essa glicemia ela vai aumentar, ela vai ultrapassar o seu limiar renal para a glicose, ela não vai ser reabsorvida, não vai ser filtrada e ela vai ser ali eliminada na nossa urina, que isso já é patológico, que é a glicosúria, tá? Então, quando a glicose em excesso ela é excretada na urina, ela vem aí acompanhada da perda excessiva de líquido e eletrólitos. Então, isso é chamado de diurese osmótica, tá? Eu ia falar oncótica, mas é osmótica, tá? Então, como essa insulina geralmente, ela inibe a glicogenólise, né? Que é a degradação da glicose, a gliconeogênese, que é a produção de nova glicose. Esses processos, eles vão estar ocorrendo de forma desordenada, descontrolada com indivíduos com déficit de insulina. E isso contribui ainda mais para a hiperglicemia, tá? Juntamente com toda essa disfunção, com todo esse descontrole, vai ocorrer uma degradação de gordura, que não é normal, resultando em produção aumentada de corpos cetônicos. A acetona, ela é uma substância ácida, né? Que ela é formada aí quando o fígado degrada os ácidos graxos livres na ausência de insulina. Então, isso aqui é perfeito, isso aqui é bioquímica, tá? Vocês têm que relembrar esse metabolismo, porque isso implica muito aí no nosso conhecimento. A cetoacidose diabética, não sei se todos conhecem, já pegaram no estágio alguma condição, mas é aí uma perturbação metabólica, tá? Que ela ocorre aí mais comum em indivíduos com diabetes do tipo 1, o que resulta nesse déficit de insulina, tá joia? Então, vai ocorrer uma formação de corpos cetônicos, que eles são altamente ácidos, e vai desenvolver uma acidose metabólica. É visível na coleta da gasometria arterial, tá? Então, o enfermeiro vai lá, coleta, tem que saber interpretar aqueles dados do exame, certo? E as 3 principais alterações metabólicas são hiperglicemia, cetose e a acidose metabólica. Então, essa cetoacidose diabética, ela é percebida ali, né, em um dia ou mais de poliúria, de polidipsia, de náuseas, vômito, fadiga, até entrar ali em coma, tá? Se esse distúrbio ele não foi identificado e controlado. Esses pacientes, eles costumam apresentar um hálito que tem um odor de fruta bem característico, justamente pela presença desses cetoácidos, tá? Então, esse foi o diabetes tipo 1. O tipo 2, pessoal, ele afeta mais pessoas. Eu falei que no tipo 1, 5%. Aqui eu tô falando de 95% dos adultos com a doença. Então, ele é mais comum de acontecer em indivíduos com mais de 30 anos de idade, em obesos, embora a sua incidência ela esteja aumentada rapidamente em pessoas mais jovens, né? Devido à epidemia crescente de obesidade que vem se instalando em crianças, adolescentes e adultos jovens. Então, aqui eu trouxe mais uma vez o mecanismo para vocês verem da célula, a glicose, a insulina, os receptores, tá? Por quê? Os 2 principais problemas relacionados com a insulina aqui no tipo 2 é a resistência à insulina e o comprometimento da sua secreção, tá? Então, essa resistência, ela refere a uma diminuição de sensibilidade do tecido à insulina. Então, ali na parede da célula, onde ficam os receptores, vai haver uma resistência. Então, a insulina, geralmente, ela liga ao receptor especial, que é um receptor dela, tá? Sobre a superfície da célula e desencadeia uma série de reações envolvidas no metabolismo da glicose. Essa é o mecanismo normal. No diabetes tipo 2, essas reações intracelulares, elas estão diminuídas. Então, torna aí a insulina menos efetiva, né? Isso acaba aí trazendo complicações, porque vai ativar aí, estimular a captação de glicose pelos tecidos, na regulação e liberação pelo fígado. Os mecanismos exatos que levam à resistência, ao comprometimento, eles não são bem conhecidos, tá? Mas acredita-se que fatores genéticos, eles têm aí o desempenho de alguma função, tudo bem?
E como que a gente consegue superar essa resistência? Então, para superar a resistência à insulina e evitar esse acúmulo de glicose no sangue, quantidades aumentadas de insulina precisam ser secretadas para manter o nível de glicose dentro de um valor normal e ligeiramente elevado, concorda? Então, se essas células betas elas não forem capazes de acompanhar a demanda aumentada de insulina, o nível de glicose passa a ser maior e observa o desenvolvimento aí do diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, essa resistência à insulina, ela também pode levar ao desenvolvimento de síndrome metabólica, né? Que consiste num conjunto de sintomas, incluindo hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade abdominal e outras anormalidades. Vocês só vão entender esse mecanismo se vocês tiverem pegado a diferença do que é o hormônio hiperglicemiante, do hormônio hipoglicemiante, né? O que é essa insulina, onde que ela atua, onde que ela é produzida, que é o que eu já falei para vocês. Igualmente o glucagon. Então aqui eu trouxe um GIF com a ação da insulina sobre a glicose. A gente tem a célula, os nossos tecidos alvos, os receptores, então fica aí o tempo todo essa cascata, tá? Que vai desencadeando aí funções que são importantes, funções energéticas, funções de estoque, tá? A depender aí da situação metabólica. Aqui embaixo a gente tem aí um GIF que mostra essa resistência à insulina. Perceba que aqui a gente tem os receptores, porém, ó, ela vai chegar e não vai abrir para entrar, né? E a tendência é acumular essa glicose na célula. Então tem que ter um equilíbrio aí para que os níveis eles sejam mantidos de forma basal. A diabetes gestacional, ela é referida aí como qualquer grau de intolerância à glicose, tá? No início ou durante a gravidez, a hiperglicemia ela desenvolve durante a gravidez, decorrente aí, né, da secreção de hormônios placentários que provocam essa resistência à insulina, resistindo aí também ao receptor bate e volta, acomete 18% das mulheres grávidas e aumenta o risco, tá, de distúrbios hipertensivos durante essa gestação. Então, mulheres que são consideradas de alto risco para esse diabetes gestacional, elas devem ser acompanhadas de forma rigorosa durante o seu pré-natal. Tem que ter uma triagem para determinar os níveis de glicemia em sua primeira consulta, tá? Aquelas que têm uma obesidade pronunciada, história pessoal de diabetes gestacional, que vem apresentando glicosúria, ou um histórico familiar significativo de diabetes. Então, aquele paciente que você vai atender lá no pré-natal, aquela gestante, então no momento da triagem, peguem aí o seu histórico, faça avaliação, solicite os exames necessários, tá? O manejo inicial, ele consiste aí, né, lógico, a dieta, a sua modificação é o primeiro ponto, fazer o monitoramento do nível de glicemia com o aparelho, né? Então, se essa hiperglicemia ela persistir, dependendo do nível, aí sim tem que se prescrever insulina, tá? Depois do parto também é importante fazer o acompanhamento desses níveis de glicemia nessas mulheres, porque tem mulheres que podem evoluir com outro tipo de diabetes, como já conversamos, e tem mulher que é reversível, que é eliminado posteriormente, tá? Aí, após essa gestação. O diabetes autoimune latente do adulto é uma condição, né? É um subtipo de diabetes mellitus, no qual a progressão da destruição autoimune das células beta pancreáticas é mais lenta do que no tipo 1 e 2 de diabetes. Então, perceba que nos dois eu falei de células beta pancreáticas. O que essa célula secreta? Insulina. Então, vocês já pegaram aí a importância, né? Então, esses pacientes com LADA não dependem de insulina nos primeiros 6 meses, tá? Após o aparecimento da doença, porque é mais lento o processo. E as manifestações clínicas, elas compartilham características do tipo 1 e 2, tá? E a evidência desse subtipo levou alguns especialistas a fazer revisão do esquema de classificação do diabetes mellitus, de modo que eles possam refletir
nas alterações da célula beta pancreática, tá joia? A prevenção, o diabetes mellitus tipo 2, ele pode ser evitado aí, né, por mudanças apropriadas de estilo de vida, isso é primordial, tá? Então, indivíduos com alto risco de diabetes mellitus do tipo 2, certo? Recebem recomendações que elas são padronizadas de estilo de vida, mais o uso da metformina, um agente antidiabético oral, recomendações padronizadas de estilo de vida, mais placebo, ou um programa intensivo de modificação de estilo de vida. Então, esse paciente realmente ele requer acompanhamento. No diabetes, tem alguns sintomas que eles são principais, primários e depois secundários, tá? Tem literatura que traz os 3 P's da diabetes. Eu já coloco os 4. Então, não se esqueça. Se eu perguntar para vocês quais são os 4 P's da diabetes de manifestações clínicas, vocês têm que lembrar da poliúria, da polidipsia, da polifagia e da perda de peso desconhecida. Poliúria, e sabem o que é? Se não souberem, pesquisem. Polidipsia, polifagia e perda de peso. Primário. Secundário já vem cansaço, né? Má cicatrização, problemas sexuais, infecções vaginais, formigamento, visão turva. Então, essa parte secundária ela vai desenvolver aí por vários sintomas. E aqui eu trouxe um box com os critérios para o diagnóstico de diabetes, para vocês fazerem a leitura também, para ter esse entendimento, que a partir do momento que vocês estiverem lá no postinho, participando das consultas, vai ser importante. O manejo clínico, a principal meta aí do tratamento, né, que consiste em normalizar a atividade da insulina e os níveis de glicemia para reduzir aí o desenvolvimento de complicações. Entre várias coisas, como terapia nutricional, atividade física, consumo de bebida alcoólica, pessoal. A maioria dos pacientes ele não precisa abandonar por completo, tá, o consumo, mas o que é que vai trazer aí complicações? O consumo em excesso e o estágio de alimentação que aquele paciente está. Tanto ele, paciente, quanto o médico, precisa estar ciente do efeito adverso que esse álcool potencializa, principalmente no paciente diabético, tá? Para quem não sabe, o álcool ele é absorvido antes dos outros nutrientes e não necessita de insulina para sua absorção. Então, grandes quantidades ingeridas pelo paciente, ela pode ser convertida em gordura. Então, é essa gordura que vai aumentar o risco. E pacientes também bebidas alcoólicas, eles evoluem com muita hipoglicemia. E isso é algo que é grave, né, para esse paciente. Se ele evoluir com essa hipoglicemia, pode trazer algumas manifestações aí que são complicadas. Agentes antidiabéticos orais, né, glimeperida, metformida, ela também pode ser prescrita, isso vai depender ali da terapia, do tipo diabético, tá? As canetinhas para uso individual. E vocês, enquanto futuros enfermeiros, eu, Nara, a gente tem que trabalhar um manejo de enfermagem bem direcionado para esses pacientes, né? Envolvê-los num tratamento que tem uma ampla variedade de distúrbios fisiológicos, depende muito do estado de saúde do paciente, se esse diagnóstico ele é recente ou não. Então, você tem que buscar as informações para saber como orientá-lo, tá? Então, pacientes com diabetes, eles precisam ser independentes, eles precisam ser o protagonista aí no papel desse cuidado. Então, ele tem que dominar habilidades, tem que saber conceitos, tá? Para o manejo aí que ele é de curto, médio ou longo prazo, para poder prevenir complicações potenciais a diabetes. Então, tem que ter uma base educacional sólida para um autocuidado que ele seja competente, devendo aí, né, constituir um foco contínuo desse nosso cuidado de enfermagem. Então, você vai instruir ele a fazer exercício, realizar treinamento, né? Usar calçados apropriados para evitar o corte, né?
evitar trauma dos membros, evitar a realização de exercício no calor ou no frio extremo. Então, avalie esse seu paciente, veja se ele tem condição, disposição para aprender, se ele tem nível de consciência que é satisfatório, se ele for mais idosinho, já tiver ali, né, evoluindo com um início de Alzheimer, né, ou qualquer sequela, busque um familiar que é responsável por ele, faça orientação a pacientes que são experientes e orientações que são muito importantes, específicas e que eles têm muita dúvida, é o manuseio do glicosímetro, de que forma, né, e qual horário eles vão estar fazendo, e sobre a autoadministração de insulina. Então, de que forma armazenar, a escolha da seringa, a mistura, a aspiração, a seleção do local para revezamento, né, e evitar aí hematomas, o preparo da pele, a inserção da agulha. Então, aqui eu trouxe alguns pontos que eles são indicados, tá, para esse local dessa injeção. E aqui também eu trouxe aí o esquema, né, dessa autoinjeção de insulina, para você poder instruir o seu paciente, certo? Então, isso é muito comum, principalmente na atenção primária, tá joia? Existem algumas complicações agudas do diabetes, são 3 aí que eu considero complicações principais, que são relacionadas a desequilíbrio a curto prazo, desses níveis de glicemia, perdão. E essas 3 vocês precisam conhecer pelo menos o nome, tá? Que eu vou cobrar. Hipoglicemia, cetoacidose diabética e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Hipoglicemia, cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Tudo bem? Ok, finalizamos aqui. Agora vocês estão prontos para mais este desafio. Desejo uma excelente prova a todos, tá? Estudem, estou à disposição para tirar as dúvidas. E eu finalizo aqui com vocês o nosso semestre. Foi um prazer, tá? Foi muito especial. Infelizmente foi o EAD, mas ainda assim, né? A gente tem que se propor a dar o nosso melhor, independente da área e daquilo que você esteja fazendo, porque tem uma pessoa aí do lado que é você, que necessita desse meu conhecimento, que necessita de uma inspiração profissional. Então, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído aí pelo menos com 1% de conhecimento para vocês seguirem nessa jornada da formação. E até mais. Um grande beijo e, se a gente não se vê, boas férias. Tchau, tchau.